Capítulo 31. Jacó retorna à terra de seus pais. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia, os listados são o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste a saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, nisso procedeste insensatamente.
há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai? Porque me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não vivia aquele com quem achares os teus deuses, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tem seguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como o de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. A aliança entre Labão e Jacó. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar, Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galide. E disse Labão: seja hoje este monte por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galide. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa.